Revisão para verificação de aprendizagem, geografia. Conhecendo o campo. A vida no campo é menos agitada do que na cidade. No campo, não há o vai e vem intenso de pessoas, carros, ônibus e caminhões. No campo, as atividades de trabalho dependem do ritmo da natureza. É preciso esperar a época certa para plantar e para colher. Cultivar a terra e criar animais são atividades que predominam no campo. A atividade de cultivar a terra é chamada de agricultura. Então, como é chamado a atividade de cultivar a terra? Agricultura. E a atividade de criar e reproduzir animais? Pecuária. Por meio dessas atividades é possível obter alimentos para o consumo das pessoas. E, lógico, também matérias-primas, né, para as fábricas. Vejam aí os exemplos. Agora, conhecendo a cidade. O ritmo da cidade é mais agitado que no campo. E como é, né, pessoal? Na cidade, as atividades de trabalho não dependem do ritmo da natureza. As pessoas que moram na cidade, elas podem trabalhar quando estiver chovendo ou se não estiver chovendo. E também de dia ou de noite. Como eu disse, a correria é muito, mas eu amo. No fundo, todos nós amamos essa correria, não é verdade, pessoal? Agora, vamos aprender sobre matéria-prima. A agricultura fornece muitas matérias-primas para as fábricas. Com essas matérias-primas, as fábricas produzem diversos produtos que utilizamos em nosso dia a dia. Vejam os exemplos. Então, nós temos aí plantação de trigo, depois a colheita do trigo, depois o armazenamento dos grãos e depois, número 4, transporte de farinha de trigo. E depois temos a fabricação de pães e depois vendas de pães no comércio. Que delícia, um pãozinho é tudo de bom, né? Segundo ano bem. Amo, amo, amo. O trabalho no comércio e nos serviços. Nós temos aí a consumidora e o comerciante. Comércio. No comércio, as pessoas vendem e compram mercadorias. Isso nós chamamos de consumidor. Consumidor é o quê? Quem compra mercadorias para o seu uso. Chama o quê? Consumidor. Quem compra mercadorias e depois revendem as mercadorias para os consumidores é o comerciante. Então, segundo ano, então, o que é ser consumidor e o que é ser comerciante? É só, consumidor é quem compra mercadorias para o seu uso pessoal, seu uso próprio. E comerciante é quem compra mercadorias e depois revende. Revende as mercadorias para os consumidores. Isso é o comerciante. O trabalho no comércio e nos serviços. Serviços. Outra atividade que predomina nas cidades é a prestação de serviços. O prestador de serviços vende seu trabalho para outra pessoa ou para outra empresa. Há muitos prestadores de serviço na cidade. Exemplos: motoristas de ônibus e de táxis, porteiros, médicos, professores, faxineiros, dentistas, engenheiros, advogados, eletricistas, cabeleireiros, guias de turismo e etc. O trabalho na fábrica. Geralmente, as fábricas se instalam nas cidades. Em uma fábrica, os operários transformam matérias-primas em produtos industrializados. O que é produtos industrializados? São os produtos que nós usamos no dia a dia. Observe a frequência de fatos a seguir. Olha só, essas fotos estão mostrando a transformação da madeira, na primeira foto, depois a próxima, ou seja, a madeira que é matéria-prima, e depois
está o quê? O produto industrializado, que já transformou-se em móvel. Então, aqui em Goiânia existem muitas fábricas, não é verdade? Então, essas fábricas transformam matéria-prima, que nesse caso aqui é a madeira. Mas aqui em Goiânia podemos usar muitos tipos de exemplos. Então, trabalho é maravilhoso, as empresas, né? Os produtos industrializados através das empresas. Agora vamos falar sobre criança e trabalho não combinam. No mundo todo, muitas crianças trabalham em vez de brincar e ir à escola. Embora o trabalho infantil seja proibido no Brasil, ainda existem muitas crianças que trabalham para ajudar no sustento da família, seja no campo ou seja na cidade. As crianças trabalham no corte de cana-de-açúcar, olha aí, vejam as imagens, em carvoarias, olarias, também em atividades domésticas pesadas, vendendo doces na rua, no sol quente, né? E também em avenidas ou como catadoras de lixos, entre outras atividades. Vejam só, é muito comum nós andarmos e quando estamos no trânsito, que o semáforo está fechado, nós vemos muitas crianças pedindo dinheiro, vendendo muitas coisas. Certamente, essas crianças estão vendendo algumas coisas para ajudar no sustento da sua família. Mas na verdade, essas crianças deveriam estar estudando. Olha só, as crianças lavando o carro, com um carrinho aí, levando cimento, com certeza para ajudar os pedreiros, né? Catando lixo. Observa só as roupinhas dessas crianças. Parece que estão até descalços, não é verdade? Então, aproveite esse momento que você está aí na sua casa, estudando para a sua prova de geografia. E agradeça ao Senhor Jesus pela sua família, por você ter uma família maravilhosa, por você estudar no melhor colégio de Goiânia, por você ter professores realmente capacitados, estudados, pós-graduados. Agradeça a Deus, porque o Senhor tem abençoado e vai abençoar mais ainda você. Porque nesse momento muitas crianças gostariam de ter a oportunidade que você tem, mas elas não têm, e por isso elas trabalham. Então, muitas dessas atividades que as crianças fazem, querendo ajudar a família, porque os pais não têm condição, são perigosas, e isso traz vários riscos de saúde e ao bem-estar dessas crianças. Isso é muito triste. Essa situação não respeita o direito que as crianças têm de ir à escola e de brincar. Trabalho é bom, mas para adultos, portanto, diga não ao trabalho infantil. Lugar de criança é na escola. Você que está agora assistindo essa revisão junto com a mamãe, pergunte à sua mamãe com quantos anos ela começou a trabalhar e com quantos anos ela começou a estudar. Talvez a sua mamãe tenha muitas experiências para compartilhar junto com você. Então, aproveite esse momento para agradecer mesmo e agradecer aos seus pais e dizer a eles o quanto você os ama, o quanto você tem orgulho e o quanto eles são importantes para você, tá bom? Estamos combinados? Faça isso. Vamos prosseguir na nossa revisão porque a prova está chegando. Cuidados com o meio ambiente. Há atitudes que ajudam a cuidar dos ambientes e a preservar a natureza. Veja alguns exemplos. Não jogar lixo no chão, deixar a torneira aberta. É isso? Não. Economizar água. Muito bem. Preservar as florestas. Não poluir os rios, produzir menos lixo, reutilizar materiais, etc. Principalmente desligar e fechar as torneiras quando você for ao banheiro, que você, ao sair, lavar a sua mãozinha
fechar direitinho a torneira da pia, a torneira em casa, lá do colégio, tá bom? Isso é cuidar do meio ambiente. Vamos lá, os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Meu Deus, que tanto de R. Vamos lá de novo? Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos falar sobre reduzir. Quando escolhemos produtos com maior durabilidade, com embalagens retornáveis ou recicláveis, também ajudamos a reduzir a quantidade de lixo produzido. Então, isso é reduzir. Agora, reutilizar. O que é reutilizar? Podemos reutilizar objetos que seriam descartados, ou seja, que nós iríamos jogar fora. Com um pouco de criatividade, é possível nós criarmos vários objetos diferentes. A gente pode reciclar. O que é reciclar? Consiste em reaproveitar os materiais que seriam descartados. Assim, por exemplo, o plástico de um objeto usado pode ser reciclado ou reaproveitado na fabricação de outros novos objetos. Podemos fazer brinquedo com materiais que seriam recicláveis. A coleta seletiva. O que é isso? Consiste em separar os materiais recicláveis, os não recicláveis e o lixo orgânico. Os materiais recicláveis são papel, vidro, plástico e metal. Os materiais que não são recicláveis são adesivos, fotografias, papel sujo ou engordurado, lâmpadas, espelhos, entre outros. Agora, o lixo orgânico, ele é formado por restos de comida, por folhas, flores e demais partes de plantas. E, olha só, existem as lixeiras próprias para deportar cada lixo. Vejam só. A lixeira azul é papel, a vermelha, plástico, a verde, vidro, a amarela, metal, a marrom, orgânico e a cinza, os materiais não recicláveis. Agora vamos continuar falando da água. Usar bem para ter sempre. Foi o que a tia falou. A água nós temos que economizar, porque ela é um importante recurso da natureza. E a maior parte da água, ela vem da onde? Dos rios. Por isso, nós temos que cuidar muito bem. Temos que cuidar bem de quê, professora? Dos rios. Como? Evitando que suas águas sejam poluídas ou contaminadas. E também é necessário termos atitudes que evitem o desperdício de água. Só assim estaremos contribuindo para garantir que haverá água para as nossas futuras gerações, ok? Bons estudos, beijinhos e até logo!